Você já acordou com aquele peso no peito? Aquela sensação de que os problemas são maiores do que você? Aquela angústia que faz você questionar se vai conseguir enfrentar mais um dia? Eu quero que você pare agora e respire fundo, porque a mensagem que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você enxerga suas batalhas. Existe um segredo que os vencedores conhecem, uma verdade poderosa que transforma derrotados em campeões, fracos em guerreiros. E essa verdade está dentro de você neste exato momento. Fique até o final desta oração, porque sua manhã, seu dia e sua vida nunca mais serão os mesmos. Bom dia, querido filho de Deus. Eu quero começar esta manhã te fazendo uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso eterno. Você realmente sabe quem habita dentro de você? Não estou falando de religiosidade, não estou falando de rituais ou tradições. Estou falando de uma presença viva, real, poderosa, que faz morada no seu coração desde o dia em que você entregou sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia nos revela em 1 João capítulo 4, versículo 4, uma verdade que deveria fazer você pular da cama todas as manhãs com um sorriso no rosto e fogo nos olhos. Ela diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Deixa eu repetir isso para você com toda a força que essas palavras merecem. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você entendeu o que isso significa? Isso significa que não importa o tamanho da sua dívida, ela é menor do que aquele que está em você. Não importa o diagnóstico que você recebeu, ele é menor do que aquele que está em você. Não importa quantas portas se fecharam no seu rosto, quantas pessoas te abandonaram, quantas noites você chorou no travesseiro achando que não ia aguentar mais. Tudo isso, absolutamente tudo isso, é menor, infinitamente menor do que aquele que habita dentro do seu peito neste exato momento. Sabe por que você precisa começar seu dia com essa consciência? Porque o inimigo das nossas almas, aquele que a Bíblia chama de acusador dos irmãos, ele trabalha incansavelmente para fazer você esquecer quem você é e quem está com você. Ele quer que você acorde pensando nos seus problemas antes de pensar no seu Deus. Ele quer que você abra os olhos e a primeira coisa que venha à sua mente seja aquela preocupação, aquele medo, aquela ansiedade. Mas eu vim aqui esta manhã para te lembrar que você não é definido pelos seus problemas. Você é definido por aquele que vive em você. Quando você abre os olhos pela manhã e declara com sua boca que maior é aquele que está em você, algo poderoso acontece no mundo espiritual. É como se você estivesse ligando um interruptor de luz em um cômodo escuro. As trevas não têm escolha, elas precisam recuar. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1, versículos 18 a 23, uma oração que deveria ser a nossa oração todas as manhãs. Ele disse: Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que saibais qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Você está ouvindo isso? Paulo está orando para que nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergarmos o poder que está disponível para nós. Não é um poder qualquer, não é uma força comum. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que fez o mar se abrir, que fez o sol parar, que fez os mortos ressuscitarem, que fez os cegos enxergarem, que fez os paralíticos andarem. Esse poder, esse mesmo poder incrivelmente grandioso e majestoso, está operando em você agora mesmo, enquanto você respira. Mas deixe eu ser honesto com você. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nisso. Eu sei que quando você olha para a sua conta bancária zerada, quando você vê aquele relacionamento destruído, quando você sente a dor no corpo ou a angústia na alma, parece impossível acreditar que há um poder maior operando a seu favor. E é exatamente nesse momento que você precisa fazer uma escolha. Você vai acreditar no que seus olhos naturais estão vendo, ou você vai acreditar no que a palavra de Deus está declarando sobre você? A fé não é a ausência de problemas. A fé não é fingir que está tudo bem quando não está. A fé
é olhar para a tempestade de frente e declarar: eu sei quem está no barco comigo. A fé é olhar para o gigante e dizer: você pode ser grande, mas o meu Deus é maior. A fé é acordar toda manhã, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, e declarar com convicção: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E quando você faz essa declaração, quando você começa seu dia reconhecendo quem está com você, algo sobrenatural acontece. Sua perspectiva muda. Seus problemas não desaparecem magicamente, mas você começa a enxergá-los de uma posição diferente. Você começa a vê-los não da terra olhando para cima, mas do trono olhando para baixo. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe o que isso significa? Significa que espiritualmente você já está sentado em uma posição de vitória. Você já está acima das circunstâncias. Você já está reinando com Cristo. O problema é que muitos de nós ainda não acordamos para essa realidade. Ainda vivemos como mendigos quando somos filhos do Rei. Ainda vivemos como escravos quando fomos libertos. Ainda vivemos como derrotados quando já somos mais que vencedores. Então, esta manhã, antes de você fazer qualquer outra coisa, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com as tarefas do dia, eu quero que você pare e declare isso em voz alta. Declare: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Declare: o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está operando em mim agora. Declare: eu sou filho do Deus Altíssimo e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Agora eu quero te levar um pouco mais fundo nessa verdade, porque não basta apenas saber que Deus está com você. Você precisa entender quem é esse Deus que habita em você. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, ela não está falando de um Deus qualquer, de uma força impessoal do universo ou de uma energia cósmica. Ela está falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que falou e tudo passou a existir, aquele diante de quem os anjos cobrem o rosto, aquele cujo nome faz todo joelho se dobrar. Esse Deus imensuravelmente poderoso, escolheu fazer morada em você. Deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta seus dias. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, há uma promessa que deveria estar gravada no seu coração. Moisés disse ao povo de Israel quando eles estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você entende a profundidade disso? Deus está dizendo que a batalha não é sua, a luta não é sua, o fardo não é seu para carregar. Tudo o que você precisa fazer é ficar quieto e deixar Ele lutar por você. Mas veja bem, ficar quieto não significa ser passivo ou desistir. Ficar quieto significa descansar na confiança de que Deus está no controle, enquanto você faz a sua parte com fé. Muitos de nós acordamos todas as manhãs já cansados, antes mesmo de começar o dia, porque estamos tentando lutar batalhas que não nos pertencem. Estamos tentando resolver problemas que são grandes demais para nós. Estamos carregando pesos que nunca fomos chamados a carregar. E então, nos perguntamos por que vivemos tão esgotados, tão ansiosos, tão sobrecarregados. É porque esquecemos que temos um Deus que diz: deixa eu lutar por você, deixa eu carregar isso, deixa eu cuidar disso. Tudo o que eu preciso que você faça é confiar em mim. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa de Jesus para você nesta manhã. Ele está te chamando para trocar seus fardos pesados pelo jugo leve dele. Ele está te convidando a entregar aquilo que está te sufocando, aquilo que está te tirando o sono, aquilo que está roubando sua paz. Mas eu sei o que você está pensando. Você está pensando: mas você não conhece minha situação.
Você não sabe pelo que eu estou passando. Você não entende o tamanho dos meus problemas. E você tem razão. Eu não conheço. Mas eu conheço o tamanho do seu Deus. E eu posso te garantir uma coisa: não existe problema na sua vida que seja maior do que o Deus que habita em você. Não existe montanha que Ele não possa mover. Não existe mar que Ele não possa abrir. Não existe porta que Ele não possa abrir. Não existe situação que Ele não possa reverter. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o próprio Deus faz uma pergunta retórica que deveria ecoar no seu coração nesta manhã. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? A resposta óbvia é não. Não há absolutamente nada que seja difícil demais para Deus. E se não há nada difícil demais para Deus, e se esse Deus vive em você, então não há nada impossível para você quando você está alinhado com Ele. Mas deixa eu te explicar algo importante. Quando eu digo que nada é impossível para você, eu não estou dizendo que você vai conseguir tudo o que você quer do jeito que você quer. Eu estou dizendo que Deus vai fazer o que é melhor para você, mesmo quando você não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Porque às vezes Deus permite que passemos por vales escuros, não porque Ele não se importa, mas porque é no vale que aprendemos a confiar nele de verdade. É na escuridão que aprendemos a seguir sua voz. É na provação que nossa fé é refinada como ouro. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas começam bem, elas acordam com fé, elas declaram as promessas. Mas quando a resposta não vem no tempo que elas esperavam, quando a situação parece piorar antes de melhorar, elas abandonam a confiança e voltam para o modo de se preocupar, de tentar resolver tudo sozinhas, de desesperar. Mas eu quero te dizer nesta manhã: não desista. Não solte a mão de Deus. Continue declarando que maior é aquele que está em você, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê, mesmo quando parece que nada está mudando. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Observe que não diz que somos vencedores antes das coisas ou depois das coisas. Diz em todas estas coisas. Isso significa que no meio da batalha, no meio da tempestade, no meio da dor, você já é vencedor. Não porque você é forte, não porque você é capaz, mas porque aquele que está em você é maior do que tudo o que está contra você. Veja, o inimigo quer fazer você acreditar que você precisa esperar a vitória chegar para se considerar vitorioso. Mas Deus diz que você já é vitorioso, e por isso a vitória vai se manifestar. Há uma diferença enorme entre lutar para conseguir vitória e lutar de uma posição de vitória. Quando você acorda pela manhã, sabendo quem você é em Cristo, sabendo quem habita em você, você não está lutando para vencer, você está lutando porque já venceu. E isso muda completamente a forma como você enfrenta seu dia. Então agora eu quero que você pare por um momento e pense nas batalhas que você está enfrentando. Pense naquilo que tem roubado sua paz, naquilo que tem tirado seu sono, naquilo que tem feito você se sentir pequeno e incapaz. Eu quero que você visualize essas situações na sua mente. Agora, eu quero que você imagine Jesus ao seu lado, não atrás de você, não distante de você, mas bem ao seu lado com a mão no seu ombro. E eu quero que você ouça Ele te dizendo: eu estou aqui, eu nunca te deixei, eu nunca te deixarei. E juntos, nós vamos atravessar isso. E agora chegou o momento mais importante desta mensagem. Chegou o momento de transformar tudo o que falamos em oração, de trazer isso para o seu coração de uma forma íntima e pessoal. Porque uma coisa é ouvir sobre o poder de Deus, outra coisa é experimentar esse poder através da oração. Então eu quero que você feche seus olhos comigo agora, onde quer que você esteja, e vamos juntos entrar na presença do Pai. Não importa se você está em casa, no carro, no trabalho, caminhando na rua. Este é o seu momento com Deus. Este é o seu momento de reconhecer que maior é aquele que está com você. Pai Celestial, eu venho até Ti nesta manhã em nome do Teu Filho Jesus Cristo.
Senhor, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, mas contigo todas as coisas são possíveis. Eu declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu declaro que o Teu poder opera em mim neste momento, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Senhor, eu Te peço que abra os olhos do meu coração para que eu possa enxergar, não com olhos naturais, mas com olhos espirituais. Que eu possa ver além das circunstâncias, além dos problemas, além das limitações humanas. Que eu possa ver Tua mão operando, mesmo quando tudo parece estar contra mim. Deus, eu confesso que nem sempre é fácil manter a fé. Tem manhãs em que acordo desanimado, cansado, sem forças. Tem dias em que o peso da vida parece ser demais para eu carregar. Mas neste momento, eu escolho acreditar na Tua palavra mais do que nos meus sentimentos. Eu escolho confiar nas Tuas promessas mais do que nas minhas circunstâncias. Eu escolho declarar vitória, mesmo quando ainda não vejo a manifestação dela. Porque eu sei, Senhor, que Tu és fiel. Tu nunca falhaste comigo, e Tu não vais começar a falhar agora. Senhor Jesus, Tu disseste que vieste para que tenhamos vida e vida em abundância. Então eu reivindico essa promessa sobre a minha vida nesta manhã. Eu rejeito toda ansiedade, toda preocupação, todo medo que tenta me dominar. Eu escolho a paz que excede todo entendimento. Eu escolho descansar em Ti. Eu escolho acreditar que Tu estás no controle de todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Mesmo quando eu não entendo o que Tu estás fazendo, mesmo quando Teus caminhos são misteriosos para mim, eu confio que Tu sabes o que é melhor. Pai, eu trago diante de Ti cada área da minha vida que precisa da Tua intervenção. Eu trago minha saúde, minhas finanças, meus relacionamentos, meus sonhos, minhas decepções, minhas feridas. Eu coloco tudo isso aos Teus pés neste momento. Senhor, eu reconheço que tenho tentado carregar fardos que nunca foram meus para carregar. Eu tenho tentado lutar batalhas que são Tuas. Então agora eu entrego tudo nas Tuas mãos. Tu disseste que o Senhor pelejará por mim e eu me calarei. Então eu me calo diante de Ti agora, não em desistência, mas em confiança. Eu descanso, sabendo que Tu és mais do que capaz de cuidar de tudo o que me diz respeito. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem agora. Eu sei que cada uma delas está enfrentando suas próprias batalhas, carregando suas próprias dores, lutando suas próprias lutas. Algumas estão lutando contra doenças, outras contra dívidas. Algumas estão enfrentando solidão. Outras estão lidando com relacionamentos quebrados. Algumas perderam a esperança, outras estão prestes a desistir. Mas eu declaro em nome de Jesus que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Eu declaro que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho vai abrir caminhos onde parece não haver saída. Deus, eu peço que Tu derrames o Teu Espírito Santo sobre cada pessoa agora. Que Tu enchas cada coração com esperança renovada, com fé inabalável, com paz sobrenatural. Onde há desânimo, traz ânimo. Onde há medo, traz coragem. Onde há dúvida, traz certeza. Onde há escuridão, traz luz. Senhor, que cada um possa experimentar de forma real e tangível a Tua presença neste momento. Que eles possam sentir que Tu estás bem ali com eles, que Tu nunca os abandonaste e nunca os abandonarás. Pai, eu oro especificamente por aqueles que estão enfrentando situações impossíveis do ponto de vista humano, aqueles que receberam diagnósticos devastadores, aqueles que estão vendo suas famílias se desfazerem, aqueles que perderam tudo o que tinham, aqueles que estão no fundo do poço sem saber como sair. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Tu és especialista em reverter situações irreversíveis. Tu és mestre em transformar tragédia em vitória, luto em dança, cinzas em beleza. Então, eu peço que Tu faças o impossível na vida de cada um que clama a Ti neste momento. Manifesta o Teu poder de uma forma que não deixe dúvidas de que foste Tu quem agiu.
Senhor Jesus, Tu conheces cada nome, cada rosto, cada história de quem está ouvindo isso agora. Tu sabes os sonhos que foram adiados, as orações que parecem não ter sido respondidas, as lágrimas que foram derramadas em segredo, e eu te peço que nesta manhã Tu toques de forma especial cada coração, que Tu sussurres ao espírito de cada um. Eu estou aqui, eu vejo você, eu me importo com você e eu vou cuidar de você. Que eles possam ter a certeza absoluta de que não estão sozinhos, de que Tu estás com eles a cada passo do caminho. Deus, eu declaro que esta não é uma manhã comum. Esta é uma manhã de renovação, de restauração, de recomeço. Eu declaro que velhas coisas se vão e tudo se faz novo. Eu declaro que Tu estás fazendo algo novo na vida de cada pessoa que está aqui agora, algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e coração humano não pode imaginar. Eu declaro que os próximos dias serão diferentes dos dias anteriores, porque houve um encontro real com o Deus vivo neste momento. Eu declaro que a fé foi reavivada, a esperança foi restaurada e a confiança foi renovada. Senhor, à medida que cada um sair deste momento de oração e enfrentar o dia que está pela frente, eu peço que Tu vás adiante deles. Prepara o caminho, remove os obstáculos, abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que precisam ser fechadas. Dá sabedoria para cada decisão, discernimento para cada escolha, graça para cada desafio. E acima de tudo, lembra-os constantemente de que eles não estão sozinhos, que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo, que Tu és Emanuel, Deus conosco, e que Tu prometeste nunca nos deixar, nem nos desamparar. Pai, eu Te agradeço porque sei que Tu ouves as nossas orações. Eu Te agradeço porque Tu és fiel e verdadeiro. Eu Te agradeço porque o Teu amor por nós é incondicional e eterno. Não importa quantas vezes falhamos, quantas vezes caímos, quantas vezes duvidamos, Tu continuas nos amando, nos perdoando, nos restaurando. Que gratidão imensa por servir a um Deus assim. É em nome de Jesus, o nome acima de todo nome, que eu oro e declaro todas estas coisas. Amém e amém. Agora, enquanto você abre seus olhos e retorna ao seu dia, eu quero te deixar com uma última palavra. Não deixe que o que aconteceu aqui seja apenas um momento passageiro. Deixe que isso se torne parte de quem você é. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa, declare: maior é aquele que está em mim. Deixe essa verdade moldar a forma como você pensa, como você fala, como você age. Deixe ela te dar coragem para enfrentar o que vier. E lembre-se, quando tudo parecer estar desmoronando ao seu redor, quando as circunstâncias gritarem derrota, quando os problemas parecerem insuperáveis, olhe para dentro de você e reconheça: aquele que habita em mim é maior que tudo isso. Essa é a sua arma secreta. Essa é a sua vantagem invencível. Vá e viva como o vencedor que você já é em Cristo Jesus.